Olá pessoal, este é o Sindicato em Ação, um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Hoje temos como tarefa, objetivo, discutir os problemas que envolvem o ICMS no Brasil, tão acusado de ser o culpado pela alta da inflação, o governo federal acusa pela riqueza dos estados, e nós vamos discutir isso com o nosso convidado, que é o economista Sérgio Gobetti. Ele é doutor em economia, é funcionário aqui da Receita Estadual, aqui da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Bem, vai. Tudo tranquilo. Sérgio, o nosso tema é o ICMS aqui no Brasil, que tem sido acusado pelo governo federal de ser o responsável pela alta da inflação. Ele está no foco do debate nacional sobre tributos. Isso faz sentido? Isso está correto? Eu diria que não, tá? Mas antes, assim, só de fazer uma ressalva. Eu estou atualmente, né, na Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, mas originalmente sou servidor público federal, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? E, enfim, né, então voltando para te responder a questão do ICMS como vilão, né, do problema inflacionário, particularmente dos combustíveis. Isso não é verdade na medida em que você tem uma série de outros tributos, na medida em que a inflação hoje é um problema que não atinge apenas combustíveis, né? Ela é, digamos, generalizada, é um fenômeno, digamos, até internacional, né, hoje em dia, mas, sobretudo, eu diria que o grande problema desse debate, do modo como ele está se realizando, é que a solução proposta para o governo federal para enfrentar o problema da alta do preço dos combustíveis, ela é uma solução, uma mudança de alíquotas permanente do ICMS. Né? Ou seja, ela está adotando uma redução permanente de alíquotas do ICMS para enfrentar um problema que é eminentemente conjuntural. Né? Esse problema, especificamente da alta do preço dos combustíveis, é tão conjuntural que, como a gente já viu agora nas últimas semanas, desde que foi aprovado o projeto de lei reduzindo as alíquotas do ICMS, que o próprio preço internacional do petróleo já recuou sensivelmente, né, em função aí dos desdobramentos da guerra da Ucrânia, a Rússia, né, que antes estava parte da produção russa não estava escoando, a produção da Rússia passou a escoar, e com esse escoamento dessa produção de petróleo de outros países fornecedores, o preço internacional, que mês atrás chegou em $120 o barril, já recuou para cerca de $90, ou seja, um recuo de $30. E a gente já teve outras conjunturas internacionais em outros momentos, na crise talvez aqui a maioria não se lembre, mas na crise lá 2008, 2009, teve um momento, o preço do petróleo estava a $50 o barril, chegou a $150, depois ele caiu, em anos anteriores ele já estava a $40 de novo, ou seja, é da natureza do petróleo uma volatilidade muito grande desse preço, né? Então, essa volatilidade do preço, é alta ou baixa, que impacta o preço do combustível, da gasolina. Ou seja, o ICMS é uma parte disso. Pode ser uma parte considerável, expressiva, porque a alíquota de ICMS sobre combustível ela é grande, mas o que explica o aumento, né, a inflação, não é um imposto, e sim, como eu disse, a volatilidade do preço, o aumento desse preço internacional do petróleo, que já caiu, e, no entanto, a solução que foi apresentada, a redução de alíquotas, ela é permanente. E, por ser permanente, veja, o problema da alta do preço do petróleo vai passar, e o pepino para os estados, fruto da queda da alíquota do ICMS, ele vai ficar. Né? É uma herança, digamos, maldita, que Sim. vai se ter que lidar com isso daqui para frente, com impactos muito fortes sobre as finanças estaduais. Né? Porque nós estamos falando aí de mais de R$100 bilhões por ano, tá? A perda de arrecadação que os estados terão por causa disso.
O Sérgio Gobetti, que fez bem em salientar que é um funcionário federal do IPEA, aqui trabalhando aqui junto à Secretaria da Fazenda, cedido, ele tem um estudo que está inclusive aqui atrás de mim, no site do Concefaz, que é o Conselho dos Secretários da Fazenda do país, onde ele mostra e demonstra através desse estudo que a relação do PIB com o crescimento do ICMS no país neste momento não é um fator definitivo, nem comprova, como quer o governo federal, que os estados estão ricos, como quer a União. É isso mesmo, Sérgio? Sim, é exatamente isso, né? Porque, como eu falava, houve uma perda de arrecadação dos estados e que basicamente o que os representantes da União estão tentando dizer é que, olha, como é que vocês estão falando em perda se a arrecadação do ICMS cresceu tanto e estava crescendo, inclusive, no primeiro semestre desse ano, né? Os estados estão cheios de dinheiro, estão com sobra de caixa, né? E aí que é o problema. De fato, né, a gente teve um crescimento expressivo da receita de ICMS no ano passado e nesse ano, né? É um aumento acima do PIB, né? A gente dimensiona em torno de 0,5 pontos percentuais do PIB. Ou seja, o ICMS antes ele estava em torno de 7% do PIB do país, hoje ele é 7,5%. Esse 0,5% do PIB representa algo aproximado, para vocês terem uma noção, de 40 bilhões de reais por ano. Vejam que só por aí a gente já, fazendo um parênteses, 40 bilhões, que é o aumento, né, que ocorreu na arrecadação do ICMS em proporção do PIB, é menos da metade do prejuízo que os estados estão tendo com essa redução de alíquotas embutida nas leis que foram aprovadas no Congresso. Mas paremos e voltamos para o tema. São 40 bilhões, aí, 0,5% do PIB que a receita de ICMS cresceu. O problema é que, como a gente mostra nesse estudo, esse aumento é muito provavelmente um fenômeno transitório, né? um fenômeno temporário, algo que vai ser revertido, né, nos próximos anos. Né? Como é que a gente sabe disso? Em primeiro lugar, a gente estranha, né, que tenha havido esse aumento da arrecadação de ICMS em proporção do PIB, né, indicando, quando a arrecadação cresce acima do PIB, a gente diz que tem aumento de carga tributária. Mas daí a gente, como é que teria tido aumento de carga tributária em 2021, 0,5% do PIB, né, se os estados não aprovaram nenhuma medida de aumento efetivo de carga, ou seja, as legislações não foram alteradas, não houve aumento de alíquota, né, ou nada parecido que justificasse esse aumento em proporção do PIB. Pelo contrário, né, como a gente sabe aqui no Rio Grande do Sul, a alíquota modal do semestre já começou a cair, caiu 0,5 ponto em 2021, está caindo mais 0,5 ponto em 2022, junto também, inclusive, aqui no estado, a redução, né, aquilo que era foco da lei federal, que é a redução das alíquotas ICMS de combustíveis, energia e comunicação, o Estado aqui já tinha começado já tinha reduzido essas alíquotas de 30 para 25 desde o início do ano. Mas uma coisa é reduzir de 30 para 25, ela já estava mais alta. Outra coisa é vir com mais uma tacada, como prevê o projeto que foi aprovado em âmbito federal, reduzindo de 25 para 17. Então, voltando para como é que pode aumentar a carga tributária se não tinha medida nenhuma que os estados, ou que o Rio Grande do Sul em particular, estivessem adotando? Ao contrário, como está dizendo, havia até uma certa desoneração. Então, o que explicaria esse fenômeno? Né? Como é que a arrecadação do ICMS cresceu acima do PIB? A nossa hipótese, né, que foi confirmada pelos dados, pelo estudo que a gente fez, é que, qual que era essa hipótese? É que a base do ICMS, a gente não cobra ICMS do PIB, né? Isso todo mundo sabe, mas além disso é que a base do ICMS, essa era a hipótese, que ela cresceu mais do que o PIB desde o início da pandemia. Tá? E de fato, tá? Basicamente, quando a gente vai para os dados, o que a gente confirmou? De fato, a base do ICMS cresceu mais do que o PIB nesse período. Né? Como é que a gente vê isso? Né? Grande parte da base do ICMS é formada pela indústria. Né? Então, se a gente for pegar o valor adicionado, os dados, né, do
do IBGE, que são, inclusive, complementados com estudos estaduais aqui do Departamento de Estudos e Estatísticas, né? O que esses dados mostram? Eles mostram, por exemplo, que o valor adicionado da indústria, o PIB da indústria, ele cresceu no país 10%, ele cresceu 24% em 2021, e o de serviços cresceu apenas 10%. E o PIB cresceu 16%, no meio dos dois. O que aconteceu com o ICMS? Como o ICMS depende muito mais da indústria do que dos serviços, o ICMS cresceu 25%. Então, como o ICMS cresceu 25%, em função do maior crescimento da indústria, a arrecadação cresceu em proporção do PIB. Tá? E a gente atualiza, esses números que eu estou citando são de 2021, a gente atualiza com os dados que o IBGE recém divulgou o primeiro semestre de 2022, e é tiro e queda, é a mesma coisa, ou seja, o ICMS está crescendo em linha com a sua base, porque o ICMS, né, ele é cobrado sobre a base. E o que está ocorrendo, então, é um descolamento entre a base do ICMS e o PIB. Né? Por que está ocorrendo esse descolamento? Porque houve, né, na nossa avaliação, o que a gente chama, né, em economia, de mudança de preços relativos. Tá? Objetivamente, que significa que desde o início da pandemia, o preço dos bens industrializados, ou seja, aqueles bens que são predominantemente tributados pelo ICMS, esses preços estão crescendo muito mais do que os preços do restante da economia, por exemplo, do que o preço dos serviços. Tá? E isso se materializa, então, naqueles dados ali que eu acabei de apresentar, ou seja, o PIB da indústria cresce muito mais do que o PIB de serviço. Mas ele está crescendo muito mais do que o PIB de serviço, não porque a indústria está gerando muito mais produto em quantidade, é por um fenômeno inflacionário. Tá? Então, esse fenômeno inflacionário, ele beneficiou conjunturalmente a receita de ICMS. Mas, na nossa opinião, isso tende a ser algo temporário que deve ser revertido, ou seja, há uma grande probabilidade que daqui para frente vai acontecer o contrário, ou seja, o PIB da indústria vai crescer menos do que o PIB, porque a inflação dos bens industrializados vai voltar a ficar menor do que a inflação de serviços. Diga-se passagem, isso já era o que ocorria na década passada, tá? Estruturalmente, no Brasil, a gente está tendo, na última década e meia, um maior crescimento do preço dos serviços. Sim. O crescimento do preço dos serviços é maior do que o crescimento do preço dos bens industrializados. Então, isso que já ocorria lá no passado e que deve voltar a ocorrer daqui para frente, passado esse problema, esse choque da pandemia, isso provavelmente vai fazer com que a receita de ICMS encolha em proporção do PIB. E aí que é o grande problema, como a gente estava falando lá no início. Nós perdemos 100 bilhões com a aprovação da lei, com essas leis no Congresso, e nós corremos o risco de perder mais 40 bilhões nos próximos anos com essa corrosão progressiva, com essa reversão do aumento, né, que teve nesse último ano e meio. Ou seja, o que significa essa reversão? A indústria crescer menos do que o PIB, e, portanto, o ICMS ser afetado negativamente e encolher em proporção do PIB. Né? Sim. Seria isso. Para quem não sabe, o Sérgio Gobetti, além de um economista com mestrado, doutorado, um grande especialista em tributos, ele também é jornalista. E como jornalista, ele é um bom polemista, como deve ser um profissional dessa área. E ele propõe uma discussão que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui junto a ele. A redução das alíquotas para alguns produtos não deveria vir simultaneamente, que é uma proposta tua, com a eliminação de alguns benefícios fiscais? Então, eu não tenho dúvida disso, né? E esse é um ponto, na verdade, que eu levantei no início desse debate, quando se veio com a questão da redução das alíquotas de ICMS, né, de energia, comunicação e combustíveis, né? Porque muita gente dizia o seguinte: olha, mas essas alíquotas que a gente tem de ICMS são muito altas. E, de fato, entende? Eu concordo. Acho que a gente precisa reconhecer, principalmente, que alíquotas de
como chegava, no caso do Rio de Janeiro, né, são as maiores alíquotas que tinham no Brasil, 34%, né, para combustível, energia e comunicação, principalmente para, eu diria, para comunicação e energia, é muito alto. Porque combustível, né, há razões do ponto de vista de seletividade para tu até ter uma tributação maior por ser combustível fóssil, que tem efeitos danosos ao meio ambiente. Internacionalmente acontece isso. Tá? Internacionalmente, os combustíveis têm uma tributação maior do que os outros bens. Então, assim, o meu ponto preliminar é de reconhecer que o que a gente chama, né, na área tributária de seletividade, o que é o princípio da seletividade, ele é muito mal aplicado no Brasil, em especial no âmbito do ICMS. E por isso, inclusive, teve uma decisão recente do Supremo que, no caso de energia e comunicação, o Supremo decidiu que as alíquotas de combustíveis e comunicações não podiam ser tão altas, elas deveriam ser reduzidas para o patamar dos demais produtos. Eu, em tese, concordo com isso. O problema é que essa resolução desse problema não pode ser unilateral, ou seja, eu simplesmente reduzindo algumas alíquotas que estão muito altas, sem ao mesmo tempo mexer no outro lado da balança, que são as alíquotas ou as cargas tributárias de outros bens e serviços que estão muito baixas. Tá? E, por exemplo, eu cito sempre o caso do... a gente estava falando de combustível. Né? Combustível, a gente tinha uma alíquota no país, ICMS, que variava de 25% até 34%, e, ao mesmo tempo, a gente tinha a carga tributária de automóveis fixada nacionalmente em convênio do CONFAS em 12%. O que explica que a venda de carros seja tributada em 12%, muito menos do que 25%, 30%, 34% sobre o combustível, né? Do ponto de vista da seletividade. Né? Como eu disse, do meu ponto de vista, a questão da seletividade justifica que eu tenha uma tributação maior para combustível fóssil. Mas não tem por que eu tributar muito fortemente o combustível fóssil e a venda do automóvel, que usa esse combustível fóssil, ter uma carga tributária mais baixa. E por que isso acontece? Isso é o que eu me refiro, né? É a má aplicação da seletividade. Por que isso acontece no âmbito do ICMS? Porque esses três setores que a gente tem alíquota mais alta no ICMS no país, que é combustível, energia e comunicação, que estão sendo atingidos por essa lei, eles são os únicos bens, gente, que são tributados no chamado destino. Tá? A arrecadação fica com o Estado que consome esses bens e serviços. Tá? Enquanto que todo o restante de bens e serviços tributados pelo ICMS, eles estão sujeitos a um modelo misto, tributação uma parte no destino, mas a parte predominantemente na origem, ou seja, quem define a carga tributária é o Estado que está produzindo o bem e serviço. E isso é o que produz, na verdade, a guerra fiscal. Tá? Porque isso é que faz com que o Estado, então, bote a carga tributária do automóvel lá embaixo, para atrair uma montadora para o seu território. Porque se a tributação, vejam, fosse só no destino, não adianta, o Estado não ia ter interferência sobre a carga tributária dos automóveis que aquela fábrica está vendendo para outras unidades federadas. Nenhuma grande fábrica de automóvel escolhe Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia. Né? Você lembra daquela velha polêmica que teve aqui há 20, 30 anos atrás da Ford? Né? O que a Ford lá na época falava aí? Porque a Bahia estava oferecendo uma carga tributária menor para as vendas de automóveis, não para os baianos, mas para a venda dos automóveis para o restante do Brasil. Então, é só porque tem a tributação na origem é que existe a guerra fiscal. E por ter essa tributação na origem e combustível, energia e comunicação do destino, é que ocorreu essa distorção. O que acontece? Os estados passam a renunciar à receita, reduzir a carga tributária daquilo que está sujeito à guerra fiscal e compensam isso exagerando a mão na carga tributária desses outros três setores. Mas, evidentemente, do meu ponto de vista, a solução do problema não se dá só por tu achatar as alíquotas que estão mais altas. Ela pressupõe tu ter uma maior uniformidade, né? Uma maior padronização das alíquotas, né?
Isso é, inclusive, uma das coisas que está prevista na reforma tributária nacional, né, na chamada PEC 45. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no nosso programa. Estamos aqui conversando com o economista, doutor e mestre em economia, Sérgio Gobetti, e já voltamos para conversar com ele e abrir a nossa conversa logo depois do intervalo com a seguinte questão. Existe alguma fórmula, algum método para que o país possa enfrentar e distribuir um pouco de riqueza e ter um pouco mais de equilíbrio nesses tributos brasileiros? Aí, o que nós podemos fazer e o que está sendo tentado aqui no Rio Grande do Sul? É um minutinho só e nós já voltamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, conversando com o economista Sérgio Gobetti. Eu te perguntava, Sérgio, antes do intervalo, se existe algum programa, alguma coisa que torne mais eficaz e possa amenizar a distribuição da carga tributária entre os mais pobres e os mais ricos, e se alguma experiência aqui no Rio Grande do Sul caminha nesse sentido. Eu diria que sim, que nós temos uma experiência inovadora muito importante aqui no Rio Grande do Sul, que é o programa Devolve ICMS, né? Essa é uma medida inovadora com impactos distributivos, né, que reduz sensivelmente o ônus, né, tributário sobre os mais pobres, e é uma medida, inclusive, que está prevista na reforma tributária nacional. Né? Aí, para quem não sabe, né, a PEC 45, como também a nova versão da PEC 110, que são as duas propostas de reforma tributária tramitando tanto na Câmara quanto no Senado, elas se inspiraram nos estudos aqui originalmente feitos no Rio Grande do Sul, na implementação da medida, nos estudos feitos pelo nosso colega Giovanni Padilha, né, auditor da Receita do Estado, e incorporaram na proposição da reforma tributária do futuro essa proposta de que, em vez da gente ter uma desoneração para produtos, como a gente tem hoje no modelo do ICMS, a gente tem uma desoneração para as pessoas mais pobres. Tá? Qual que é a justificativa para isso? Né? A justificativa é que, olha, a gente está querendo, o objetivo de tu ter carga tributária menor, tu fazer uma desoneração, é tu atingir quem mais precisa. Inclusive, nós estávamos discutindo aí o problema da alta inflação, né, do preço dos combustíveis, etc. E tal. Olha, por que eu reduzir a alíquota de ICMS para toda a sociedade, né, do pobre ao mais rico, se eu posso, hoje em dia, pelas condições de tecnologia que eu tenho, fazer uma política de desoneração como a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, que ela prevê a devolução do imposto para os mais pobres. Essa devolução pode ser do tamanho que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, pode ser maior, inclusive. Aí é uma escolha. E ela é muito mais efetiva. Né? No caso, quando a gente adota um sistema de desoneração comum,
em grosso modo falando, eu diria o seguinte: a gente gasta 3 vezes mais recursos para fazer uma política de desoneração para toda a sociedade, e o benefício para os mais pobres, em geral, é metade daquele que a gente consegue fazer quando a gente concentra a devolução, né, nos mais pobres. Entendeu? Eu consigo fazer um programa de incentivo mais barato para o Estado, com menos perda de recursos, e que para o público-alvo que me interessa atingir, que é o mais pobre, eu consigo proporcionar um benefício muito maior para ele, né? Então, como está dizendo, voltando para o debate, no caso agora da alta inflação, do problema dos combustíveis, era possível ter adotado uma medida temporária nesse sentido. Era possível ter previsto a devolução para os mais pobres. Mas voltando para o debate mais geral, né, de futuro, eu diria que esse programa, como eu estava dizendo, que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, ele é um espelho, né, para a proposta de reforma tributária nacional. E por que ele está sendo muito visto nessa proposta de reforma tributária nacional? Porque tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, o que elas preveem? Elas preveem a unificação do ICMS, né, esse imposto estadual que a gente está falando, com o imposto sobre serviços municipal, o ISS. Tá? Então, a ideia é que no lugar desses dois impostos, o estadual e o municipal, haja um imposto compartilhado por estados e municípios, um imposto sobre bens e serviços, ou um imposto tipo IVA, como às vezes se fala, ou seja, uma base ampla sobre todos os bens, sobre todos os serviços, compartilhado por estados e municípios, e que, de preferência, esse imposto, diferente dessa parafernália que a gente tem hoje, onde a gente tem, como a gente estava falando, tem alguns produtos com alíquota no ICMS 34, 30, 25 e outras coisas com alíquota de 12, 7 e até 0, com isenção. Então, o que se propõe? Que, em vez de ter essa parafernália de alíquotas, de cargas tributárias desuniformes, a gente tenha um imposto uniforme e com uma alíquota mais uniforme possível. Tá? Por exemplo, eles dizem, todos os bens e serviços vão ter uma alíquota, juntando ICMS, juntando ISS, de 25%. Tá? E aí, eu, em vez de adotar uma alíquota mais baixa para alguns produtos, eu faço essa desoneração personalizada que eu estava me referindo aqui, de devolver o dinheiro para o mais pobre. Vejam, é possível que, na verdade, chegue um meio termo disso. Muito provavelmente a reforma tributária vai caminhar para o meio termo. O que seria o meio termo? Ela não deve abandonar por completo as desonerações por produto, porque tem uma pressão muito forte, tá, nesse sentido. Então, por exemplo, é possível que saúde e educação privada tenham, no âmbito desse novo imposto, alíquotas mais baixas. É possível ainda que talvez alimentos, transporte público também de passageiros tenha alíquota mais baixa. Tá? Então, aí falando, a gente deve ter uma alíquota padrão de 25%. Alguns outros bens e serviços, como esses que eu mencionei, podem ter uma carga tributária reduzida de, digamos, entre 10% e 15%. Mas também podemos ter alguns bens que tenham, por questão seletiva, uma alíquota maior, mas daí não no imposto sobre bens e serviços. Daí a ideia é que se tenha um imposto seletivo, no lugar do que a gente tem hoje, que é o IPI, que é um imposto federal que foi configurado para ser um imposto seletivo, mas ele incide sobre toda a produção industrial. Então, a ideia é que tu tenha um imposto seletivo que seja sobre o quê? Sobre cigarro, sobre bebida alcoólica e provavelmente sobre combustível fóssil também. Tá? Então, o que nós teríamos aí? Resumo da ópera. Nós teríamos uma alíquota quase para 90% dos produtos, uniforme. Nós teríamos alguns produtos e serviços com uma alíquota mais baixa. Nós teríamos alguns produtos com uma alíquota mais alta seletiva, como esse que eu mencionei, cigarro, bebida e combustível fóssil. E, por fim, nós teríamos daí um mecanismo de devolução do imposto para baixa renda.
apenas para baixa renda. Sim, perfeito. Sérgio, para nós encerrarmos a nossa entrevista, gostaria de um comentário teu a respeito da mediação que o Supremo Federal está fazendo através do ministro Gilmar Mendes, que se dispôs a conversar e a reunir a União, representantes do governo federal de um lado, e os representantes, os concefaz, os secretários da Fazenda dos estados do outro lado. Caminha a bom termo, inclusive o teu artigo que está aqui atrás, ele serve como argumentação para os estados mostrarem, como tu já nos contou aqui, apresentou os dados, mostrarem que os estados não estão ricos. Né? Essa mediação do Supremo, ela está caminhando a bom termo, na tua opinião, lá? Eu diria que sim, acho que tem esse debate provavelmente deve se concluir após as eleições, eu creio que talvez por volta de novembro, dezembro, e eu diria que há dois processos aí paralelos, né, nessa discussão. Há uma discussão para apuração, tá, das perdas dos estados. A União, como eu vinha dizendo, ela, por um lado, tenta... A lei que foi aprovada no Congresso prevê que os estados sejam compensados pela perda. Só que o problema, apenas a perda do segundo semestre desse ano. Veja, nós estamos tendo toda essa confusão e a lei diz que os estados vão ser compensados apenas Isso é inacreditável. pela perda. Ou seja, a medida é permanente, a redução é permanente, a alíquota, e nós vamos ter uma compensação pelo... E como se não bastasse ser uma compensação só para o segundo semestre desse ano, o governo federal ainda está criando um problema. Eles propuseram a redução de alíquota e agora, na hora de compensar, estão criando um problema em relação à regulamentação e à mensuração dessa perda. Né? Qual que é o problema? Eles estão querendo fazer um cálculo, estão querendo fazer a compensação só no início do ano que vem e não querem aplicar uma correção da inflação para verificar quanto que está se perdendo. Ou seja, eles está querendo se apurar a perda nominal apenas de arrecadação, sem considerar todo o efeito de inflação. Né? Como se aumento de arrecadação por efeito de inflação fosse aumento real de receita. Então, eu diria que sim, tem uma confusão de conceitos enorme. Né? Por isso que o nosso estudo ele justamente busca diferenciar o que é aumento transitório do que é aumento estrutural, né, de arrecadação. Mas essa, inclusive, de falar em ganho nominal de arrecadação é o cúmulo do absurdo. Né? É o básico, a gente sabe, né? Os economistas sabem que tu fazer mensuração e comparação de crescimento da arrecadação sem levar o efeito inflacionário em conta é absurdo. Ninguém faz no mundo. Então, eu diria que tem esse debate, que aí provavelmente vai ser uma decisão arbitrada pelo Supremo, não vejo muito acordo nisso aí, e onde se tenta desenvolver talvez uma possibilidade de acordo, né, seria em relação à discussão de mérito das leis aprovadas propriamente ditas no Congresso. Daí há uma discussão de constitucionalidade, né, onde basicamente o que eu diria? Que o Supremo já tem uma decisão em relação às alíquotas de energia e comunicação, no sentido de que essas alíquotas deveriam ser reduzidas até o início de 2024. Tá? E frente a essa decisão anterior do Supremo, provavelmente os estados, digamos, né, diz, olha, o que o Supremo decidiu até agora, a redução de combustível, de energia e comunicação, está bem, mas não venham reduzir, né? Não tem sentido fazer a redução de alíquota para combustível de forma permanente. Então, eu diria que ainda estaria em suspense essa questão da alíquota de combustíveis, se ela vai ser mantida, reduzida ou não pelo Supremo, como também a discussão sobre a exclusão ou não das tarifas de energia elétrica da base de cálculo do ICMS da energia elétrica, né? Que é quando a gente paga a conta de luz, dentro dessa conta de luz tem essas tarifas de energia. Como essas tarifas de energia estão dentro da conta de luz, o ICMS incide sobre toda a conta de luz. E o projeto aprovado lá pelo Congresso diz que o ICMS não pode incidir
sob essas tarifas, né? Então, para vocês terem uma ideia, só a exclusão dessas tarifas, daquele custo que eu falei de mais de 100 bilhões de reais, só a exclusão das tarifas dessa conta da energia elétrica significa uma subtração de 30 bilhões dos cofres dos estados, tá, do CMS. Então, essas duas questões polêmicas permanentes, o Supremo vai ter que se manifestar, né? Se ele mantém a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS e se ele mantém a redução da alíquota sobre combustível, né? Que, eu volto a repetir, do ponto de vista de seletividade, não há nenhuma razão para você negar a existência de uma alíquota maior para combustível. O errado não é cobrar, eu diria, para a gente encerrar aqui, 25% de alíquota sobre combustível. O errado, do meu ponto de vista, é a gente cobrar uma carga tributária de apenas 12% sobre automóvel, quando não muito menor com os benefícios fiscais que os estados concedem. Isso, sim, é a anomalia do nosso sistema tributário. Bem, chegamos ao final do nosso programa e fizemos aqui com o economista, mestre em economia, servidor federal do IPEA, cedido aqui para o Rio Grande do Sul, colega, amigo, jornalista Sérgio Gobetti, uma radiografia, assim, um perfilzinho rápido sobre os dramas que afetam os estados brasileiros e o ICMS. Muito obrigado, Sérgio, pela tua participação, foi um grande prazer tê-lo aqui no programa e te passo a palavra para o encerramento. Eu também queria agradecer assim, o espaço, é muito bom a gente poder estar discutindo aí essas questões relevantes, né? São, diria assim, é um tema nacional fundamental. A gente vive, eu acho, um momento no país muito complicado, né? Onde eu diria que as pessoas têm opinião sobre tudo e não há um problema até necessariamente das pessoas terem opiniões, mas são opiniões muitas vezes calcadas em más informações, né, difundidas hoje pelas redes sociais. Então, a gente tem, por um lado, né, a democratização do debate, com muita coisa fluindo pelas redes sociais, e se torna uma coisa tortuosa para nós, né, que somos técnicos, que fazemos estudos baseados nas evidências empíricas, e a gente, muitas vezes, é terrível, porque a gente tem que estar, eu ia dizer até, não é nem apagar incêndio, né? A gente acaba tendo que estar desfazendo confusões gigantes que se criam pela má manipulação, né? Pela difusão de notícias erradas, de dados equivocados. E eu acho que esse programa aqui, então, de vocês, tem um papel fundamental aí a cumprir no sentido de qualificar esse debate. Obrigado aí, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Sindicato em Ação. Nós discutimos aqui toda semana os problemas do Estado, do país, o rumo da economia e como nós podemos melhorar a situação da nossa população, principalmente aquela que tem mais baixa renda. Muito obrigado e até a semana que vem.